Na questão 2, letra B, página 112, ele continua pedindo o valor de x, y e z. Só que se você observar, tem dois pares de retas concorrentes. Tem uma na parte superior e outra na parte inferior. Na parte inferior, se você observar, existem alguns ângulos. 3x mais 10, tem o y e tem o 2x mais 50 na parte inferior. Mas se você observar, o 3x mais 10 e o 2x mais 50 são ângulos opostos pelo vértice. Isso quer dizer o quê? Que eles possuem o mesmo valor. Então, se eles são iguais, eu posso igualar e posso determinar o valor de x. Foi o que nós vamos fazer. Ok? Então, inicialmente, esse é o nosso primeiro passo. Então, ficaria o que para você? 3x mais 10 igual a 2x mais 50. Organizando a nossa equação, ficaria 3x menos 2x igual a 50 menos 10. 3x menos 2x fica apenas x. X igual a 40 graus. Olha bem como é que é rápido. Achamos x. Só que olhem ainda a reta inferior, a concorrente inferior. Se você observar o 2x mais 50 mais o y, eles são ângulos suplementares. São ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Então, quer dizer o quê? Que o 2x mais 50 mais y igual a 180. Como o x mede 40 graus, nós achamos, então ficaria o quê? 2 vezes 40 mais 50 mais y igual a 180. Então, 80 mais 50 mais y igual a 180. Y vai ser, então, igual a 180 menos 80 menos 50. 180 menos 80 dá 100. 100 menos 50 fica apenas 50. Então, da retinha da concorrente inferior, eu acho o valor de y e de x. Achamos. Vamos agora olhar para as concorrentes que estão lá na parte superior, que no caso tem o z menos 10 e o x mais 20. Observem que o z menos 10 e o x mais 20 juntos são ângulos suplementares. São dois ângulos cuja soma tem que medir 180 graus. Então, quer dizer o quê? X mais 20 mais z menos 10 igual a 180. 40 mais 20 mais z menos 10 igual a 180. Então, z igual a 180 mais 10 menos 40 menos 20. 180 mais 10 dá 190. Menos 40 dá 150. Menos 20 dá 130. Z, então, igual a 130 graus. Então, como eu havia falado antes para vocês, tudo que você vai ver de ângulo, você vai colocar isso tudo junto. Ou seja, as figuras e definições têm que estar junto com você na hora que você for manusear qualquer tipo de exercício. Então, essa é a questão 2, letra B. Questão 3, da página 112 ainda. Fala o quê? Sendo A e B, A paralelo a B e R paralelo a S. Determine os valores de X e Y nas situações a seguir. Gente, vamos observar uma coisinha importante. O que nós vimos de teoria? Primeiro passo. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, a minha teoria me afirma, ela me afirma, que são retas paralelas cortadas por uma transversal. E se você observar aqui, ele tem paralelo A e B e tem paralelo RS. Só que se você observar também, se você for olhar para A e B paralela, você vê que S ele é transversal.
E se S é transversal a A e B, eu posso afirmar a você que o ângulo X e o ângulo Y são ângulos correspondentes. São ângulos que possuem a mesma posição nas nossas retas. E se eles estão na mesma posição nas nossas retas, devemos afirmar que eles são ângulos congruentes, ângulos iguais. Agora, se você observar agora RS paralelo, olha bem, RS paralelo, e A transversal, você olhar só para RS paralelo e A transversal, você vai ver o seguinte, que o 70 e o X, eles são ângulos suplementares. Isso quer dizer o que para mim? Que o 70 mais o X somado, a sua soma tem que ser igual a 180 graus. Ou seja, X mais 70 igual a 180. Então, X é igual a 180 menos 70. X é igual a 110 graus. Então, X igual a 110 graus. Agora, como eu vi, eu já falei a vocês, que no caso X é igual a Y, se eles são iguais, se X é 110, Y também vale 110. Então, agora na página 113, questão B, se você observar também, tem, no caso, RS paralelas e A e B também paralelas. Só que não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que ser gradativo. Eu tenho que pegar duas paralelas e uma transversal. Aí eu posso fazer e achar o que eu quero. Por exemplo, se eu pegar RS paralelas e A transversal. Então, eu vou olhar agora para RS paralela e A transversal. Tem dois ângulos, X e o 125. Mas se eu fizer isso, o que acontece? Eu vou observar que X e 125 são ângulos suplementares. São ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Então, quer dizer o quê? X mais 125 é igual a 180. Então, X é igual a 180 menos 125. X vai ser igual a 55 graus. Achei X. Tem que achar agora Y. O que fazer então agora? Eu vou olhar agora para A e B paralelos. A e B paralelos. E S transversal. Então, A e B paralelo e S transversal. Repara, quando eu faço isso, eu crio Y e X. Mas se eu continuar observando, eu vou observar que X é um ângulo agudo e Y é um ângulo obtuso. E o que nós vimos ontem sobre em relação a esses ângulos? Que um ângulo agudo mais um obtuso, eles formam ângulos suplementares. Quer dizer o quê? Que X mais Y igual a 180. Como X é 55, então 55 mais Y igual a 180. Y é igual a 180 menos 55. Y é igual a 125 graus. Se você está observando, não adianta eu passar algumas situações e você não ler nesses dias. Você tem que ler tudo o que é passado para que você não se perca em nenhuma das dimensões. Isso é muito importante. E a letrinha C. De novo, se você observar, tem RS paralelos e, no caso, A e B também paralelas. Se você observar R e S paralelas e B transversal. R e S paralelo e B transversal vai formar dois ângulos. Um X e o outro 130. Mas se você continuar observando,
um agudo, o outro obtuso. Então, os dois juntos têm que ser iguais a 180 graus. Então, quer dizer, x mais 130 igual a 180. Então, x igual a 180 menos 130. Quer dizer, y quer dizer, desculpem, y. Então, y é igual a 50 graus. Então, se você olhar R e S paralelo e B transversal, você vai achar o valor de y. Agora, eu vou fazer o contrário. Vou olhar A e B paralelo e R transversal. Quando você fizer AB paralelo e R transversal, você vai observar que X e Y formam um ângulo agudo e um obtuso. Então, de novo, os dois somados são iguais a 180 graus. Então, X mais Y igual a 180. Como Y vale 50, então X mais 50 igual a 180. Então, X igual a 180 menos 50 graus. X igual a 130 graus. Então, toda a teoria tem que estar na tua mente. Toda ela. Questão de número 4. O ângulo A, de medida 2x mais 15 graus, é congruente ao ângulo E, x mais 45 graus. O que quer dizer congruente? Eles são iguais, têm a mesma medida. Então, ele fala o seguinte, determine a medida de cada ângulo. Mas eles são iguais, mas eu quero achar. Mas se eles são iguais, eu poderia afirmar o quê? Que o 2x mais 15 é igual a x mais 45. São iguais. Organizando, 2x menos x igual a 45 menos 15. Então, x igual a 30 graus. E se eu acho x, eu acho A e acho E. Eles são iguais. Podem ver, se você pegar a equação de A, é 2x mais 15. Como x é 30, 2 vezes 30 mais 15 dá 75 graus. E o ângulo E é x mais 45. 30 mais 45, 75 graus. São a mesma coisa. Mas por quê? Eles são congruentes, eles são iguais. Então, tem que ter a mesma medida. Quinta questão. Responda. Letra A. Aumentando em 15 graus o valor de um ângulo. O que acontecerá com o seu complemento? Se você aumenta um ângulo em 15 graus, o seu complemento irá diminuir 15 graus. Por exemplo, se um ângulo mede 30 graus, o seu complemento é 60. Porque complemento quer dizer o quê? Que os dois juntos somam 90 graus. Então, se um é 30, o outro é 60. Mas se eu colocar 45 graus, se eu aumentar 15 graus nesse ângulo, que valor com 45 dá 90? Também vai ser 45. Quer dizer, reparem que era 60 e passou a ser quanto? 45. Então, se você aumentar um ângulo em 15 graus, o seu complemento irá diminuir 15 graus também. Letra B. Se você diminuir 30 graus em um ângulo, o que acontecerá com o seu, no caso, suplemento? Se você aumenta um ângulo, o complemento diminui. Mas se eu diminuir esse ângulo, o que acontece com o complemento ou o suplemento? Um dos dois. Eles tendem a aumentar. Da mesma maneira que eu falei. Primeira coisa, o que é suplemento? É o que falta para 180 graus. Então, imagine o seguinte, que um ângulo mede a 60 graus. 1,60. Para chegar em 180, faltaria 120. Então, o suplemento de 60 é 120. Agora, vamos diminuir nesse ângulo 30 graus. Era 60. Se eu tirar 30, vai ficar 30. Agora, qual é o suplemento de 30? É 150. Então, reparem que eu diminuí 30 graus do meu ângulo e o suplemento aumentou 30 graus. Então, se você diminuiu 30 graus em um ângulo,
consequentemente, o seu suplemento vai aumentar em 30 graus. A questão 6, da página 113 ainda, fala o seguinte. Calcule o complemento do ângulo de 30 graus e 15 minutos. O que é o complemento de um ângulo? É o que falta para 90 graus. Então, o que continha fazer? É 90 graus menos 30 graus e 15 minutos. Na hora de você armar a sua conta, como é que você arma? Grau com grau, minuto com minuto. Como 90 está sozinho, é 90 graus e 0 minuto. Menos 36 graus e 15 minutos. Só que de 0 não se pode tirar 15. Porque se tirar 0, tirar 15, ficaria negativo. E não tem ângulo negativo em termos de medida para vocês. Não tem. Então, o que fazer? Vai se emprestar. O 90 graus vai emprestar 1 grau para 1 minuto. Só que cada 1 grau que você empresta é transformado em 60 minutos. Aí a montagem, 89 graus e 60 minutos, menos 36 graus e 15 minutos. Fazendo aí a diferença, daria 53 graus e 45 minutos. Então, quer dizer que o complemento de 36 graus e 15 minutos é 33 graus, 53 graus e 45 minutos. Letra B. Qual é o suplemento de 54 graus, 180 minutos, 29 minutos e 13 segundos? Mesma coisa. O que é suplemento? É o que falta para chegar em 180 graus. Então, ficaria 180 menos 54 graus, 29 minutos, 13 segundos. Como apenas o 180 é em grau, como é que você armaria sua conta? 180 graus, 0 minuto, 0 segundos. Menos 54 graus, 29 minutos, 13 segundos. De 0 não tira 13 segundos. Tem que haver um empréstimo. Só que o meu empréstimo aí é gradual. O grau empresta por minuto, o minuto empresta por segundo. Então, o 180, ele vai emprestar 1 grau por minuto. Só que você tem que saber, cada 1 grau tem 60 minutos. Por isso está aí 179. Só que o minuto, ele vai emprestar por segundo. Então, cada 1 minuto, ele tem 60 segundos. Então, ficaria o que, minha continha? 169 graus, 59 minutos, 60 segundos. Menos 54 graus, 29 minutos, 13 segundos. Fazendo a continha aí, ficaria no final 125 graus, 30 minutos e 47 segundos. Página 114, questão 7. Leia atentamente os enunciados a seguir, depois responda ao que se pede. São problemas. Eu tenho que ler primeiro, para depois fazer. Guarda sempre isso. Letra A. O dobro da medida do suplemento de um ângulo vale 240 graus. Reparem que ele fala o dobro da medida do suplemento de um ângulo. São questões semelhantes à da página 103. É o mesmo estilo de questão. A primeira coisa, o que é suplemento de um ângulo? Você conhece um ângulo? Não. Eu chamo de X. O que é suplemento? É o que falta para chegar em 180 graus. E como é que eu represento isso se eu não conheço o ângulo? Então, para mim, o suplemento é 180 menos X. Eu não conheço o ângulo. Mas ele falou o dobro do suplemento. Então, é 2 vezes 180 menos X igual a 240. Eu montei minha situação, problema. Vou eliminar o parênteses. 2 vezes 180, 360. 2 vezes X, 2X. Então, 360 menos 2X igual a 240. Vou mudar de lado. Menos 2X igual a 240 menos 360.
Menos 2x igual a menos 120. Então, x igual a menos 120 sobre menos 2. Menos e menos dá mais. 120 por 2 dá 60. Então, esse nosso ângulo mede 60 graus. Então, reparem que a definição ela é muito importante. Ela tem que ser manuseada sempre. Letra B. Letra B, a informação que eu tenho é a seguinte. A quinta parte da medida do complemento de um ângulo vale 13 graus. Quanto mede esse ângulo? Primeira coisa, o que é a quinta parte? É quando eu pego alguma coisa e divido por 5. E a quinta parte é isso. Agora, o que é complemento? É o que falta para chegar em 90 graus. Se meu ângulo é x, como é que eu vou representar o complemento? É 90 menos x. Mas a quinta parte desse complemento, como é que eu vou escrever? 90 menos x sobre 5, que é a quinta parte, é igual a 13. Você pode montar de diversas formas diferentes, se você quiser. Você pode colocar 90 menos x sobre 5 igual a 13 sobre 1. Achar o MMC. De 5 em 1 é o próprio 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 90 menos x dá 90 menos x. Igual, 5 por 1 dá 5. 5 vezes 13 dá 65. Tirei o meu denominador por ser o mesmo. Então, ficaria o quê? 90 menos x igual a 65. Então, menos x, ou menos 1x, né? Igual a 65 menos 90. Menos 1x igual a menos 25. X igual a menos 25 sobre menos 1. Menos e menos dá mais. 25 por 1 dá 25. Então, quer dizer que o meu ângulo mede 25 graus. Vamos lá, então. Questão de número 8. Questão número 8, ele fala o seguinte. Olha com atenção o enunciado dessa questão. 2 ângulos suplementares são de tal modo que o menor é metade do maior. Então, o menor ângulo é metade do maior. E eles são suplementares, quer dizer, os dois somados são iguais a 180 graus. Sabendo que a metade da medida do menor ângulo representa o suplemento, então a metade do menor é o suplemento da soma de dois ângulos opostos pelo vértice. Aí ele pergunta, quanto mede cada um desses ângulos? Então, se eles são opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida. Então, o primeiro passo aí, ele fala o quê? Dois ângulos são suplementares. Sendo que o menor é metade do maior. Então, que ângulos eu posso falar no caso que são esses? 60 e 120. E para o 60, ele é o quê? Metade do 120. Então, inicialmente, os dois ângulos para mim, um é 60, o outro é 120. E ele continua falando. Sendo que a metade do menor, quem é o menor? É o 60. E qual é a metade de 60? É 60 dividido por 2, que é igual a 30. Então, a metade do menor, que é 30, representa o suplemento da soma de dois ângulos. Então, se a metade é 30, qual é o suplemento de 30? Quanto falta para chegar? Quanto de 30 falta para 180? É 150 graus. Então, o suplemento de 30 é 150. E o suplemento para você, 150, ele vai ser o quê? Ele vai ser a soma de dois ângulos opostos pelo vértice. Mas o que nós vimos sobre ângulos opostos pelo vértice? Ângulos opostos pelo vértice são congruentes, quer dizer, possuem a mesma medida. Então, se os dois juntos
forem iguais a 150, como saber o valor de cada um? Basta dividir 150 por 2. 150 por 2 é igual a 75 graus. Então, ó, se dois ângulos suplementares são de tal modo que um é o dobro do outro, ou o menor é metade do maior, então só podem ser 60 e 120. Sendo que a medida do menor, metade do menor, que é 30 graus, representa o suplemento da soma. Então, se ele fala em suplemento, quer dizer o quê? Que o 30 mais um ângulo vai ser igual a 180. Então, que ângulo é esse? 180 menos 30 é 150 graus. Então, 150, ele vai ser a soma de dois ângulos opostos pelo vértice, que são iguais. Então, para você achar o valor de cada um desses ângulos, o que fazer? É 150 dividido por 2, que foi igual a 75 graus cada ângulo. Nona questão. Observando a figura, escreva os pares de ângulos adjacentes e ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos adjacentes? São ângulos que ângulos juntos são suplementares ou complementares. São ângulos cuja soma é 180 ou 90 graus. Então, por exemplo, se você olhar primeiro para a retinha... Não estou enxergando, hein? Para a reta T e a retinha M, inicialmente. Quais são os ângulos adjacentes? Quais são os ângulos que são suplementares? A e B, A e B, B e C, C e D e A e D. Todos esses ângulos juntos, a soma é igual a 180 graus. Agora, T e a retinha M. Quais são os pares aí suplementares? E e F, F e G, G, H e HE. Então, adjacente, no caso, são os ângulos que são suplementares. Ângulos cuja soma é igual a 180 graus. E, finalmente, os opostos pelo vértice. No caso, é A e C, B e D. E e G, F, H.